Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida e sobre a casa de vocês. Gente, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula do sétimo módulo. A gente vai estar falando sobre maturidade espiritual. Nessa primeira aula, a gente vai tratar sobre maturidade, que envolve reconhecer que através de Cristo a gente alcança a maturidade, que as dificuldades nos trazem maturidade e que nos tornamos pessoas melhores através do crescimento, de crescer em maturidade, em fé. A graça de Deus transforma as nossas fraquezas, as nossas emoções doentes, o nosso crescimento espiritual. Precisa ser um instrumento útil na mão de Deus a serviço dele, mas se estivermos carregando lixos e pesos de uma vida de pecado, de uma vida onde escolhemos não seguir os princípios de Deus e fazer somente as nossas vontades, isso atrasa o nosso crescimento. Sabe que uma criança, um bebê, tá aprendendo ali a comer. Você não entrega a papinha, o pratinho de comida, a mamadeira na mão dele ainda, porque ele não tem força, ele não tem coordenação ainda motora para fazer aquilo sem se sujar, sem jogar comida no chão, sem desperdiçar, né? Então, muitas vezes é assim conosco. Deus não nos dá a nossa herança, o que nós podemos desfrutar aqui na terra, a nossa promessa, porque não crescemos em fé, em maturidade, não temos uma coordenação motora boa para desfrutar daquilo da forma correta, da melhor forma, né? Como um adulto faria. Porque nós sabemos que várias passagens na palavra de Deus insistem e pedem para que as pessoas busquem o crescimento. Tem uma palavra lá em 1 Pedro 2:2 diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, veja, deseje o alimento de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, crescer em conhecimento de quem Deus é, para você crescer, para você se tornar mais forte, sabe? No início da caminhada, várias pessoas cuidando de você, líderes de GR, professor, pastor, estamos todos envolvidos para que você cresça e deixe de, como posso dizer, depender só do culto, depender de nós para conhecer Deus e ter intimidade com Deus. É necessário que você não dependa só dessas coisas. É necessário que você não dependa que a sua mãe, o seu pai, o seu líder espiritual vá lá esquentar a mamadeira para você comer. Não, você tem que fazer o seu alimento diário. Leia uma palavra todos os dias. É você que tem que fazer isso. Eu não posso ir na sua casa e falar: olha, vamos ler a palavra de Deus. Não, as pessoas podem até motivar um pouco umas às outras, mas só você mesmo tem o poder de se motivar completamente, entende? Então, tem coisas que só você pode fazer, e isso é uma delas, buscar o crescimento. Deus dá o crescimento, mas precisa haver uma resposta a favor. Ele tem que olhar e ver que você também está buscando o crescimento. E C.S. Lewis diz: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese da mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Então, não é
eu mudei hábitos aqui, eu deixei de fazer isso, eu deixei de cometer tal pecado, eu deixei de fazer isso e aquilo que eu sei que desagrada a Deus, que a religião pede. Mas não é só isso, você precisa ter consciência que precisa haver continuidade e diligência em buscar a palavra de Deus, em buscar conhecer Deus todos os dias, porque é a intimidade que vai fazer com que você tenha uma vida plena. Porque nós não conseguimos seguir as leis sozinhos. Nós precisamos do Senhor Jesus para seguir em frente, para prosseguir na fé. Por quê? Porque os fariseus não conseguiram. Eles faziam várias leis, seguiam várias leis, mas eles não tinham. Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles não tinham um relacionamento íntimo com Deus. Então, a busca de você seguir os princípios e valorizar as coisas que Deus pede para serem valorizadas, não é para você fazer, não são obras, mas sim que o buscar por fazer essas coisas gere relacionamento. O intuito de tudo isso é que gere relacionamento com Deus. Como eu já devo ter falado para vocês, ninguém obedece um pai e uma mãe sem conhecer. Você sabe quando a mãe e o pai fala o seu nome, o sobrenome, e você vê, ai não, agora é sério, né? Você leva a sério a situação ali e você obedece. Por quê? Porque você conhece o tom de voz da pessoa, por que que ela tá agindo daquele jeito com você. E assim tem que ser com Deus. Você tem que reconhecer quando ele tá sendo. Quando ele está em silêncio contigo, quando ele está sendo amoroso contigo, quando ele está sendo rígido contigo para te proteger. Em 1 Timóteo 4,15 diz: Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Meditar e ser diligente. Meditar na palavra de Deus e ser diligente todos os dias. Ser diligente é fazer uma coisa todos os dias, um pouco todos os dias. Não é uma mudança da água para o vinho. É uma mudança constante, um passinho após passinho, porque a criança cresce dia após dia, mês após mês. Então não vai ser do dia para noite que a maturidade vai vir sobre essa vida, mas você precisa buscar ela todos os dias. Então, em Romanos 8, 18 ao 28, mostra a maneira com que Deus transforma as pessoas em pessoas emocionalmente equilibradas. Eu vou pedir para vocês estarem lendo porque é muito extenso, vai tomar muito tempo aqui no vídeo, tá? Mas estejam lendo para vocês terem mais entendimento. É claro que o mundo é imperfeito, nós somos imperfeitos, as pessoas com quem nos relacionamos são imperfeitas, nós criamos às vezes expectativas e às vezes elas não são supridas e isso nos fere. Então, isso acontece, tá? Mas o que tem que acontecer? É você enxergar e colocar a sua expectativa em Deus. Porque só Ele é perfeito, sabe? Jesus é o nosso médico, né? E Ele se compadeceu das nossas fraquezas. Ele não apenas conhece as nossas fraquezas, mas também os nossos sentimentos. E Ele compreende a nossa dor, a rejeição, a aflição causada pela separação, o pavor da solidão, do abandono, as nuvens negras da depressão que vem sobre a nossa vida, da ansiedade. Mas Ele levou sobre si todos esses sentimentos, então nós precisamos ter confiança de que Ele levou tudo. Ele já pagou o preço. Eu só tenho que resgatar nele a herança plena que Ele tem para minha vida. E eu não digo assim, herança, dinheiro. Quando a gente pensa em herança, a gente pensa em dinheiro, mas herança das, dos, dos projetos que Ele tem para nós, de uma vida de paz, de uma vida de tranquilidade, de uma vida de plenitude e alegria nele, né?
Ele compreende bem o nosso sofrimento e por isso prometeu não nos deixar sozinhos. Em João 14, 16 e 18 diz: Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Gente, aquele momento que você está lá sendo batizado nas águas, o Espírito Santo, você nasceu de novo, o Espírito Santo está contigo, ali. E aí, cabe a você construir um relacionamento, construir uma base onde você consegue ouvir e discernir o Espírito Santo ao seu lado, tá? Algumas atitudes que fazem com que o Espírito Santo possa trazer equilíbrio emocional à sua vida. Sentir e desejar a proteção de Deus, não permitir que a doença emocional se alastre, né? Não deixar aquela coisa crescer, você pensa naquilo o dia inteiro. Não, ponha limites. Você tem que pôr controle na sua mente, porque não deixa sua mente dominar você, você que tem que dominar sua mente, tá? Deixar o Espírito Santo arrancar todas as raízes destrutivas de sentimentos ruins. Deixa ele tirar, ora e entrega para Deus e deixa ele tirar isso. Amar incondicionalmente, sabe? Amar independente da pessoa fazer ou não aquilo que você espera que ela faça. Amar independente. E isso é muito. Independente de qualquer situação, você conseguir amar uma pessoa. E muitas vezes a gente. Não, deixa eu falar isso depois, calma, senão vai confundir. Liberar perdão. É preciso liberar perdão para trazer equilíbrio emocional. Não esconder de Deus as suas imperfeições. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê tudo. Então, mas ele ainda assim quer que você sente como se fosse bater uma conversa com seu pai, com a sua mãe, com uma pessoa que um amigo seu. Ele quer que você sente e conte para ele as suas imperfeições e se permita ser tratado. Amém? Gente, ainda falando sobre equilíbrio emocional, tem pessoas que precisam de tratamento psicológico, de remédios. E, gente, Deus criou a inteligência para ser usada. Então, a medicina é para ser usada. Tem gente que fica com receio. Ai, não, não vou no psicólogo, não sei o quê. Não, é para ser usado. Só que não é para ser usado só um, é para ser usado os dois. É para ser usado tanto a medicina juntamente com a ajuda de Deus. Só a ajuda de Deus às vezes não vai é, resolver tudo. Às vezes você não. Só a orar não vai resolver. Às vezes você precisa tomar um remédio para trazer equilíbrio emocional para sua vida. E não ficar dependente, mas para trazer o equilíbrio, ok? Então, assim, aqueles que buscam equilíbrio emocional, ele é encontrado em Deus, sabe? Então, Deus nos ama. Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas fraquezas, sabe? O Espírito Santo nos oferece sua contínua presença e poder e ele sempre nos capacita. O Espírito Santo está sempre conosco e através disso temos a provisão completa da graça de Deus, o amor incondicional, a identificação de Cristo com todas as fraquezas e a assistência diária eterna e inspiradora do Espírito Santo. Todos os dias você tem essa assistência, você tem esse acalento do Espírito Santo te acolhendo, te abraçando, né? Então, ele nos ama incondicionalmente. Ele não ama o seu pecado, ele não ama as coisas erradas que você faz, mas ele ama você e te aceita. E isso é único. Então, existem alguns fatores que impedem o ser humano de viver a plenitude emocional. E a gente vai tratar de alguns aqui bem rapidinho. E no na chamada no Zoom, eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Não vou tratar tudo aqui porque toma muito tempo.
E fica mais legal que daí vocês podem ir comentando, eu vejo a carinha de vocês dizendo, eu sou assim. Eu gosto de ver, tá? Gente, outra coisa que eu vou pedir agora, vou relembrar depois. Eu quero que você, eu vou ler talvez uma ou duas passagens aqui e eu quero que depois, lá no grupo, vocês comentem. Tal passagem falou comigo, sabe? Pra mim saber o que tá falando com vocês aí, tá? O primeiro fator que dificulta a plenitude emocional é o perfeccionismo. É o desejo de atingir a perfeição, acompanhado de sentimento de culpa. Por que culpa? Porque você não consegue. Não é? Ninguém é perfeito, gente. Então, as consequências de uma pessoa ser perfeccionista é que ela cria uma falsa imagem, um super eu. Principalmente falando das mulheres, a super mulher que dá conta de tudo. Trabalho, casa, família. Não existe. Cobranças interiores, esgotamento nervoso, frieza nos relacionamentos, bloqueio do crescimento espiritual e emocional, sentimento de culpa, apatia e dupla personalidade, porque uma hora ela, por querer ser perfeita, ela faz um outro eu perfeito quando está na igreja, no trabalho, na rua, mas em casa ela é outra pessoa, sabe assim? É uma pessoa explosiva, ou então muito fechada. São opostos, né? Essas dupla personalidade, né? Se ela é super tranquila na rua, o peso de tentar ser perfeita e super tranquila na rua vai cair em casa, vai explodir, vai estourar com a família, né? O segundo fator que impede a plenitude espiritual, autoestima, gente. E era isso que eu queria falar, aquela hora que eu falei, vou deixar pra depois. Ninguém. Isso é uma palavra muito forte. Uma pessoa tava dando uma pregação que eu ouvi e ela falou assim: nunca fale que ninguém te ama. Porque quando você fala isso, você está se incluindo nesse círculo. Nem você se ama. E como que você vai seguir aquilo que Deus pediu? Que é ame aos outros como você ama a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar os outros? Então, você precisa se amar. Você precisa se aceitar como você é. E a partir disso, você vai amar e respeitar e valorizar os outros. Porque você já se ama, você já se valoriza e deseja isso para os outros também. Então, autoestima são ideias e sentimentos a respeito de nós mesmos que determinam a essência da nossa personalidade. E existem dois tipos: a baixa autoestima e a autoestima elevada. E a autoestima baixa geram várias questões, várias causas e consequências. Questões espirituais e emocionais não resolvidas. Isso traz um bloqueio no crescimento espiritual e comprometimento das metas, projetos dessa pessoa, né? Relação com Deus e com o próximo prejudicado, trazendo falta de amor a si mesmo, não aceitação de si mesmo, dúvida ao amor de Deus. É gerado um sentimento de inutilidade, sentimento de raiva, quando as circunstâncias parecem estar fora do controle. Medo da emoção ou de não ter controle sobre as emoções. Dificuldade de dizer não às pessoas porque quer agradar. Medo de experimentar coisas novas, medo de fracassar. Depressão frequente e hábitos viciosos. E necessidade de ser bem-sucedido para ser aceito. Como eu falei, gente, eu vou aprofundar um pouquinho mais lá na chamada no Zoom pra gente conversar, tá? E no autoestima elevada, as consequências são possibilidade de queda e derrota, a soberba, o orgulho, a vanglória, né? Não sabe ouvir, dificuldade de submissão e autoritarismo, ok?
Então, a autoestima elevada conduz a uma vida de falsidade, apresenta o que não é. E na baixa autoestima, ela pensa que todo mundo vai rejeitar ela, né? O terceiro fator que impede a plenitude espiritual é a vergonha. A vergonha pode ser definida como falta de dignidade, e esse é o propósito de Satanás na vida das pessoas, que é uma ferida que se torna muito profunda. Como que surge, às vezes, a vergonha? A rejeição, sarcasmo, exposição ao ridículo, punição injusta. E aqui tem um exemplo, que é o que eu tive uma vez na escola. Quando estava com 8 anos, no segundo ano primário, e a professora não me deixou ir ao banheiro. Gente, o meu exemplo eu não sei, eu não lembro a idade nem a série que eu tava. Mas eu passei uma vergonha muito grande. Porque eu pedi pra professora pra ir no banheiro. E ela não deixou. Porque vários outros alunos já tinham pedido, já tinham saído, só que eles saíram pra aprontar. Eu realmente precisava ir no banheiro, tava apurada. Gente, vocês já sabem, vocês já imaginam o final dessa história, né? Ai, eu fiquei com tanta vergonha. Mas assim, são coisas que acontecem. Mas que naquele momento ali que você tá cercado dos seus colegas, aquilo gera vergonha, gera constrangimento na pessoa, né? E existem várias outras situações nos nossos dias. Quem nunca passou uma vergonha, gente? Pelo menos uma vez no dia, não é? Mas a gente precisa aprender a administrar essa vergonha e não deixar que ela domine a nossa vida, certo? O que a vergonha pode causar? Necessidade de controlar a aparência, ser perfeito, ser super certinho, ai, sempre tô bem. As pessoas vivem de aparência, escondem a realidade delas. E nesse controle de aparência, as pessoas tentam esconder as suas imperfeições. Outra causa é o ódio e a falta de perdão. Porque a vergonha geralmente produz ódio e falta de perdão. Ai, que raiva daquela professora, porque ela não me deixou sair. Me fez passar essa vergonha. Mas tem que perdoar, gente. Perdoar pra deixar pra trás isso. Faz com que não perdoar faz com que as pessoas fujam de Deus ao invés de correr para Ele. Em 1 João 2:28 diz assim: Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisamos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. O que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos caminhar junto com os nossos irmãos, estar bem com os nossos irmãos, bem relacionado, porque você não caminha com ninguém com quem você tem algum atrito, algum desentendimento, certo? E para que assim a gente possa estar cheio de coragem no dia em que ele vier. Por quê? Porque já pensou se ele vem e você cometeu um pecado e está amargurado com isso, frustrado com isso, ou alguém magoou você e você ficou remoendo isso e deixou isso crescer no seu coração, e essas coisas estão te afastando de Deus. É igual a... Eu não consigo lembrar o nome agora, mas está na Bíblia. Eu sei disso. Só não lembro agora. Mas a parábola, acho que é a parábola das virgens, que algumas esqueceram o azeite e as outras tinham o azeite. Só que tava acabando o azeite e essas que tinham esquecido deixaram para em cima da hora comprar o azeite. Então, que isso não venha acontecer conosco, sabe? Que não venha faltar azeite para nós, que não venhamos ficar com vergonha, porque quando essas moças voltaram da compra do azeite, as portas já haviam sido fechadas, Jesus já tinha ido. Então, não deixem o ódio e a falta de perdão consumir vocês.
e consumir o azeite de vocês no relacionamento de vocês com Deus, deixar vocês oprimidos, com vergonha de como vocês estão. Sejam sinceros com Deus. Ah, eu estou chateada com isso, eu estou chateada com aquilo. Deus vai trazer a cura. Deus vai trazer a restauração no relacionamento. Entendem? A outra coisa que a vergonha causa é o isolamento. A vergonha traz um profundo sentimento de impureza, de defeitos. Isso faz com que você se sinta diferente e isolado dos outros. E impossibilita qualquer trabalho, relação, como eu estava falando para vocês. Satanás quer que estejamos como? Com vergonha. Porque quem tá com vergonha sempre é aquela pessoa assim que tá meio, não digo oprimida, mas cantinho dela, quieta. Não que seja errado ter vergonha, gente. Mas que isso não impeça você de ter um relacionamento saudável com as pessoas e com Deus. Entende? Por quê? Porque a vergonha não pode te isolar. Se você sentir vergonha, ok, mas a vergonha não pode te isolar. 8 mentiras que sustentam a vergonha. É errado ter uma necessidade e pedir ajuda. Gente, todos temos necessidades, dificuldades e problemas e temos que pedir ajuda. Não é errado isso, é correto, porque nós não somos independentes. Nós não somos um indivíduo com superpoder que sabe de todas as coisas e vai se virar para fazer tudo. Não. Deus nos criou para sermos pessoas que ajudam umas às outras, que caminham umas com as outras. Então, peçam ajuda quando tiverem necessidade. Quando precisar conversar com alguém, conversa com alguém. Às vezes a gente fica pensando assim, não vou ficar importunando o outro com os meus problemas, com as minhas situações. Mas às vezes é só o que precisa você desabafar com alguém, falar com alguém, para solução para aquele problema vir. Às vezes aquela pessoa nem vai te dar uma ajuda, mas só de conversar ali já surge a solução assim. Para isso. Já tem um insight assim, né? É isso, né? Então, assim, não se isole. Não é errado precisar de ajuda, gente. Não é errado. Não sejam orgulhosos, tá? É errado expressar uma opinião contrária. Não. Tem pessoas que têm opiniões diferentes. E quando você expressa sua opinião diferente, às vezes você vai enxergar qual que é a certa, qual que é a errada, qual que é a melhor. Mas você tem o seu direito de ter uma opinião diferente, certo? Eu nunca posso cometer um erro. Gente, mentira. Você pode cometer erros, vai cometer erros. Não tem como não cometer erros. Em algum momento vai cometer e aceite isso, que é mais fácil do que ficar se martirizando. Ai, porque eu tinha que ser perfeita, porque tinha que ser tudo correto, porque eu nunca podia errar. Vai errar, vai falhar. O ser humano é assim. Não posso sair de casa sem estar impecavelmente bem vestido. Perfeccionismo, gente. Eu não posso. Quem teve aquele sonho que saiu de pijama na rua pra trabalhar? Algum momento eu já tive esse sonho. E aí, você chegou lá no lugar e tava de pijama. Ai, que vergonha! Gente, acontece? Não, em sonho, né? Em sonho. Mas assim, você não tem que estar perfeito. Eu lembro que um tempo atrás era super vergonhoso, ridículo sair de chinelo pra ir no mercado. Mas não, é normal. Cada um tem a sua necessidade. Eu prefiro andar assim, eu gosto de andar assim. E tudo bem, você não tem que estar impecável, né? Porque as pessoas vão me olhar de chinelo e vão rir de mim. Vão me olhar de pijama e vão rir de mim. Se rir, daí? Pelo menos eu fiz alguém sorrir, né? Levar a vida mais leve, né? Para homens, eles não choram, não expressam suas emoções. Isso é um erro, porque as pessoas precisam expressar as suas emoções. Não tem nada de errado em chorar, tá? Para as mulheres,
eu existo apenas para ser usada pelos homens. Não, também. Não, nós nascemos para ser a noiva de Cristo, amada pelo homem, e não usada, mas valorizada e amada. Eu preciso ser o melhor, ser perfeito. E isso vai ter uma aula falando mais sobre isso, tá, gente? E o quinto e último, amargura, que impede a plenitude da espiritual. Definição. O que é amargura? É um sabor amargo, é uma angústia, uma aflição, uma dor, uma tristeza, e aquilo fica pesando nos seus dias, todos os dias. E qual a consequência? É uma ferida que está sendo acariciada. Todos os dias você pega e pensa nela. Todos os dias você planta mais, rega ela com reações negativas. Aquilo que eu falei pra vocês, é uma feridinha que ao invés de você colocar um band-aid e deixar sarar. Ah, não, eu falei o contrário, né? Deixa sem band-aid e deixa sarar. Não fica cutucando ela, não fica tirando a casquinha, não fica olhando se ela já tá boa. Só deixa sarar. Então, a amargura traz sintomas que ficam alojados na alma. Em 2 Reis 4:27. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ele se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirar dali, mas Eliseu disse: Não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Veja que essa mulher estava muito aflita. O filho dela, eu não sei se. Eu não lembro agora, mas acho que ele morreu ali. Não sei se tinha morrido ou morreu. E ela estava muito aflita, ela estava muito triste. E ela não ficou com os sintomas ela não ficou amargurada, ela não reteve isso. Ela foi para os pés do profeta e estava ali, sabe, abraçada, chorando, eu imagino, né, de tanta aflição. E é assim que tem que ser, gente. Nós precisamos botar para fora essa amargura, essa aflição. A outra consequência, ela traz maldição para a vida futura. Tá em Neemias 5:19. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que eu fiz por este povo. Sabe, Deus vai levar em conta tudo que você fez ou não fez. Então, não guarde amargura. Não deixe isso consumir a sua vida. Não deixe isso consumir os seus dias aqui na terra. Seja livre para viver em paz, com amor, com alegria, na plenitude espiritual que Deus tem para sua vida. E outra consequência, ela traz a morte espiritual. Em Jó 21:25. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morreram com o coração cheio de amargura. Então, que isso não aconteça com a sua vida, de você morrer com o coração cheio de amargura, mas que você viva a felicidade que Deus tem para sua vida. Amém, gente? Essa é a aula de hoje. Ela ficou um pouco mais extensa, eu peço desculpa. Mas é bênção, gente. É bênção pra nós. Que eu espero que traga crescimento e sabedoria para a vida de vocês e abençoe o dia de vocês. Amém? Até mais. E não esqueçam de mandar lá no grupo do WhatsApp a palavra desse vídeo aqui, a menção, o versículo que falou com você, tá bom? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.